Chegou a hora de trazer os filmes de terror e suspense que passavam no Intercine da Globo de madrugada. Intercine era aquela sessão que você ligava 0800 sem pagar nada para escolher o filme do dia seguinte. Ia falar o dia anterior, não. Dia seguinte, entre 2 ou 3 opções, muita coisa boa passou por lá. E eu separei somente títulos viciantes. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby. A Mosca 2, sim, essa sequência infame do final dos anos 80, passou em 2 oportunidades, no Intercine 97 e 2003. Eric Stoltz está como protagonista o nosso garoto do De Volta para o Futuro, não, porque ele foi demitido no meio do filme, que coisa marcante para a vida desse bom ator. Aqui é a história do filho da Mosca, né? O Jeff Goldblum, no filme original lá do Cronenberg, morreu, a Geena Davis ficou grávida de um filho seu, a mosquinha nasceu, é o Eric Stoltz, e só que ele tem uma evolução muito mais rápida, muito mais exacerbada. Com 5 anos ele já aparenta ter 20, 25, e é nessa idade que ele começa a se transformar na Mosca, primeiro exibindo superpoderes, uma super inteligência, depois aquele repertório que nós já estamos acostumados de nojeiras. Eu explico para vocês o seguinte: primeira hora do filme é bem fraca, não é horrorosa, mas é uma história entediante, chata, meio até amorosa. Os últimos 30, 40 minutos é que o filme brilha, é que o filme traz o espetáculo do gore, um espetáculo gráfico, um negócio que a gente gosta. Não é nada tão nojento quanto a obra anterior, tem suas sequências que você vai olhar pro lado, mas eu achei uma sequência de respeito. Confesso, quando eu sempre falei sobre A Mosca, o primeiro do Cronenberg, o pessoal falava, a maioria, fique longe da sequência. Não, ela é muito ruim, não assista a sequência. E tem, acho, 1 ou 2 que eu falei, não, a sequência é boa também. Então esses 2 comentários falaram que era boa. Eu agora vou suportar essa teoria. Então permaneça a primeira hora, você vai se sentir um pouquinho entediado, depois ele engrena, depois ele fica legal dentro dessa franquia que iniciou lá na década de 1950. Intercine, um jovem que recebeu uma terrível herança genética do pai, lutando para se livrar dessa maldição. A Mosca 2. Morte ao vivo, esse é pedrada, filme pesado sobre conteúdo snuff. A jornada dessa universitária que começa a fazer uma pesquisa sobre esses filmes reais, com imagens... Pô, falam que é ficção, mas são mortes reais. Ela começa a investigar dentro da universidade, tem acesso a essa fitinha, que parece ser um conteúdo extremo, e vai bem a fundo dentro desse processo que só vai resultar num perigo real e imediato para a nossa protagonista. Perigo Real e Imediato é um filme do Harrison Ford, que eu nunca assisti dos anos 90. Mas a direção é do Alejandro Amenábar. É assim que se fala o nome desse sujeito. Tem uma filmografia muito produtiva. Aqui é o seu primeiro grande trabalho, destaque para a sequência final assustadora, que bebe até um pouquinho do Silêncio dos Inocentes, do final do Silêncio dos Inocentes, dentro desse subgênero filmes snuff. Nós estamos diante do top 5 morte ao vivo. Você vai para 8mm, você vai para hardcore. É difícil trazer coisas melhores. Temos vagas. Super difícil, superar essas opções praticamente impossível, mas vá preparado, porque ele não é gráfico, ele é pesado psicologicamente, com vários momentos vai se sentir vontade de pausar para respirar, porque é aquele nível de tensão que você não consegue controlar. Esse tío está implicado. Não te muevas. Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente Dormindo com o Inimigo, filme de suspense nessa década maravilhosa, 1990. Às vezes eu dou uma pancadinha, uma cutucada no cinema de terror dessa década, mas o de suspense, o nível é top. Você jamais vai encontrar nada igual em nenhuma outra década o que foi esse espetáculo dentro do gênero, não subgênero, não, do gênero. Julia Roberts como protagonista, interpretando essa moça casada, vida perfeita, por fora, por dentro, ela toma uns sopapos do marido, decide fugir, decide cancelar a sua identidade, se esconder em uma nova cidadezinha, tá tudo indo muito bem, tem um novo romance, só que esse marido, ele tá atrás dela. Eventualmente, nós vamos ter um conflito final arrepiante, uma história muito boa, e a Julinha, no auge de sua beleza e talento com seus cabelos,
Existe alguma atriz que tenha cabelos mais bonitos do que a Julia Roberts? Deixo essa polêmica pra você. Pra mim é impossível. O cabelo da Julia Roberts é impecável nos anos 90 e início dos anos 2000. Depois ela escolheu por outros penteados, optou por outros cortes. Teve um romance com o Chandler Bing, o Matthew Perry, nos anos 90, que casal improvável lá de Friends, mas o final é super cruel com os protagonistas, com os personagens, outro daquele que traz um nível de tensão inigualável por muito tempo, ficou obscuro, a não ser nas madrugadas da Globo, mesmo durante a noite, finalzinho de noite, e nos últimos anos vem ganhando mais uma chance, vem ganhando mais um olhar do pessoal que ama o suspense da década e vem se igualando a títulos mais populares como Mulher Solteira à Procura, A Mão que Balança o Berço. Esses estavam no ápice, no auge ali desse gênero maravilhoso. O filme escolhido pela maioria foi Dormindo com o Inimigo. Amanhã você vai ver Julia Roberts, uma mulher... Morando com o Perigo, mais suspense dos anos 90. Casal, vida perfeita, resolve comprar a casa dos sonhos. Eles não pesquisaram bem. Vamos olhar nossas finanças antes de dar um grande passo? Não, vamos comprar o casarão e tá tudo certo. Nossos sonhos estão sendo realizados. Após poucos meses, eles começam a receber os boletos e veem que, opa, não vai dar. Nós não vamos conseguir pagar toda essa casa. E qual a única saída? Trazer um inquilino para alugar um quartinho dentro de uma casa, aquela casa estadunidense tradicional, que é grande, o cara é beleza, o cara é legal, só que com o passar do tempo, ele se transforma em um verdadeiro lunático que vai oferecer os maiores perigos das formas mais bizarras que você possa imaginar. O inquilino é nada mais, nada menos do que Michael Keaton. Michael Keaton já tem a cara de louco, já tem a cara de psicopata, então ele tá no papel perfeito. Tem a Melanie Griffith como protagonista lindíssima, e as cenas de terror que surgem, é um filme de suspense, mas as cenas de mais evidência é terror puro, envolvendo insetos, envolvendo um personagem que foge ao clichê, geralmente é o inquilino do mal, que ele é um super psicopata, inteligente. Não, Michael Keaton é louco, ele não sabe o que está fazendo, ele se move de forma caótica, e o filme só fica mais tenso quando somos introduzidos a um animal encurralado. Quando eles encurralam Michael Keaton, aí você vai ver, aí que a obra explode, um dos títulos mais relevantes da década, e que a mesma coisa que eu falei da obra anterior, veio ganhando mais respeito ao passar dos anos, ainda é um tanto quanto obscura, mesmo muita gente que gosta de suspense passa por cima, não conhece o show que é Morando com Perigo, e é viciante, meu amigo. Você vai colocar esse filme, você vai querer assistir uma vez por ano, eu te garanto, é impossível não gostar. Mr. Hayes? A Mansão da Meia-Noite, clássico dos anos 80, a última oportunidade, eu acho que a única, uma das pouquíssimas que você vai ter de ver John Carradine, Vincent Price, Peter Cushing e Christopher Lee no mesmo filme, velhinho, história de casa, possivelmente uma assombrada. Um escritor bate uma aposta, vou escrever esse romance não sei quanto tempo, vou me isolar nessa casa e tá tudo bem, só que a casa começa a trazer ele tá todo tranquilo escrevendo o livro, quando começa a ser importunado por pessoas, eventos bizarros, e esses astros do terror. Deixa uma pergunta aí, vamos iniciar a parte polêmica do vídeo. Qual o seu favorito entre os 4 citados? O meu, um pouquinho à frente, o Vincent Price. Minha ordem, já falei dos 4, vou dar a minha ordem. Vincent Price, Peter Cushing, amo o Peter Cushing, o John Carradine e por último o Christopher Lee. Mas todos incríveis. Então é um filme menor em qualidade, não estou falando que ele é ruim, ele é bom, só que ele não chega nem perto do auge da carreira desses 4 atores, mas te traz ali um último suspiro e bons sustos. Bons sustos, uma boa trama de casa, aqueles gadgets, aqueles utensílios escondidos, passagens secretas. Será que tem alguém matando? Será que é a trama sobrenatural? Vamos, eventualmente, descobrir a verdade. Escolhido pela maioria foi Mansão da Meia-Noite. Amanhã você vai ver Christopher Lee, Vincent Price, Peter Cushing. Chicks, o ataque.
Foi exibido no Intercine em 2003, mas ele perdeu algumas disputas, né? Ele esteve várias vezes no páreo, qual das duas opções, e tinha que perdia até que chegou a sua oportunidade. Você já assistiu filme de aranha, de cobra, de galinha assassina, eu nunca vi. Sapo, tubarão, mas carrapato, meu irmão. Você já viu um negócio de carrapato assassino? Você chegou, tá? Oportunidade. De mosca, já fiz filme com a mosca assassina. É muito bom também, nos anos 90. Mas carrapato é a primeira vez. Traz até aquele ator Alfonso Ribeiro, de Um Maluco no Pedaço. Por muitos anos eu olhava pra carreira desse ator, O Maluco no Pedaço, ele arrebenta. E falhava, nunca vi ele em lugar algum. Por que será, né? Um ator até com certa produtividade, certo valor aí de entretenimento. Assistindo Chicks, que ele está inserido, você entende o porquê. Ele é horroroso, meu amigo. Meu Deus do céu, é Um Maluco no Pedaço, ele tá demais, deixa lá. Lá e jogando golfe. Às vezes eu tô vendo um canal aí, ele tá lá, o Golfe das Estrelas, dando tacada, deixa lá, ele tá muito bem por lá. E é a história de jovens delinquentes que estão nessa van, vão pro acampamento, no meio dessa natureza, e encontram carrapatos, mutantes geneticamente modificados, que vão trazer um caos à nossa realidade. É uma versão de Taubaté de Aracnofobia. Tudo que você precisa para assistir essa trecheira, e o Intercine tinha disso, né? A minha opinião, a abertura do Intercine era a mais espetacular e tinha aquela voz da Globo que sempre vai ser a minha preferida. Hoje eles mudaram, é um outro cara, mas era um vozeirão, caía perfeitamente ao espetáculo de você trazer a chamada do filme, de você anunciar o 0800, não sei o que. Perfeito, e Chicks teve essa grande honra de ter feito parte do cardápio Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Criaturas Mutantes espalhando o pânico e o terror. Fix ou Ataque, filme inédito. Ligue 0800 70. Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary. Finalmente chegou o momento que eu vou ser cancelado por vocês, porque eu amei cada segundo desse filme, que é tido como horroroso, infame, nem os fãs da franquia Lenda Urbana gostam, e ele é espetacular, ele é demais. A direção é da Mary Lambert, que dirigiu nada mais nada menos do que o Cemitério Maldito. Não é uma grande diretora, teve uma boa carreira no terror, altos e baixos. Então, quando eu assisti, eu vi o nome dela, falei, filme de pouco orçamento, com essa moça envolvida, talvez a gente esteja prestes a ter um espetáculo do trash. Porém, não, o filme é demais, ele não se explica muito, ele não chama o espectador de burro, ele vai trazendo a sua história ponto a ponto. Não precisa falar 5 vezes o nome do... A gente precisa falar 3 vezes o nome da maldição, mas isso é parte da trama. Mas você não precisa ficar explicando sempre qual o personagem que está inserido na situação, o passado, o futuro, a linha temporal, vai tudo se ajeitando. E se você estiver curtindo o filme, você vai compreender a história. A história é quase um remake daquele Baile de Formatura 2. Mary morreu, teve uma morte trágica nos anos 60, vítima de uma pegadinha do mal, e vai retornar no presente do filme, 2005-2006, para se vingar dos filhos de seus algozes. Essa é a trama do filme. Eles vão trazer uma abertura, falando de filmes de lenda, da franquia Lenda Urbana, você tem que ter uma abertura memorável, e na minha ordem de preferência, Lenda Urbana 1, Lenda Urbana 3, depois Lenda Urbana 2, recomendo todos, e por muito tempo eu nem mesmo sabia que existia um terceiro volume da franquia Lenda Urbana, e passou no Intercine também, traz a Kate Mara como protagonista, grande atriz, iniciozinho, já estava arrebentando, e depois teve uma carreira muito maior dentro de Hollywood, e é uma das poucas oportunidades, eu não me lembro de outra, que ela fez o filme junto com sua irmã, a Rooney Mara. O primeiro filme da Rooney Mara, ela aparece durante 5 a 10 segundos, em Lenda Urbana 3. Então coloquem aí qual a sua ordem de preferência, se você gosta, se você tem a mesma opinião que eu. E outra coisa que eu estava me esquecendo, ele traz cenas que seriam repetidas 1 ano depois, 10 anos depois, a cena da câmara de bronzeamento artificial, que é praticamente idêntica à cena de Premonição 3, e tem aquele Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, eu tô me esquecendo do título, mas a cena da aranha saindo dos rostos, a mesma cena, praticamente um remake, uma cópia dessa versão dos anos 2000, de 2005,
Mas vai lá, se você nunca assistiu, se você gosta do primeiro Lenda Urbana, mesmo que você não tenha gostado do segundo, dê uma chance. Se você não gostar, você volta aqui pra me xingar. Mas, de novo, vou falar pra vocês, simplesmente impossível. Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary, filme inédito, hoje em Intercept. O Homem Sem Sombra 2, passou lá no finalzinho da vida do Intercine. Se em algum momento desse vídeo eu falei Supercine, me desculpem, mas é um erro natural, é muito próximo. Intercine, Supercine, é a história, antes de falar sobre a história, que é muito confusa, é pra quem assistiu o primeiro filme e está sentindo uma saudade do Kevin Bacon, do universo Paul Verhoeven, mas você não vai encontrar nada, né? Nenhum dos dois vão repetir suas aparições, seja na direção ou como protagonista. Desta vez, Christian Slater vai assumir o papel do Homem Invisível. Você fala, legal, eu gosto do Christian Slater. Calma, vá com calma, porque o resultado não é tão agradável. Vamos à história? Eu não vou nem tentar trabalhar muito sobre ela, porque ela vai para um monte de caminho diferente. Mas eu falo o seguinte, até os 30 minutos de filme você tá achando que é uma sequência direta, tipo Poltergeist 1, Poltergeist 2, que ele acabou o primeiro filme e já tá no segundo, e vamos lá. Depois, aí, com 30 minutos chega uma informação, não, nós estamos dentro de um novo filme, é uma nova história, não é o mesmo Homem Invisível, o Christian Slater tem uma outra história, e você fica confuso, consegue entender, mas eu fico pensando na cabeça de quem estava assistindo pela primeira vez lá de madrugada no Intercine, que não assistiu o primeiro filme e ficou perdidaço. Mas o Christian Slater, a gente até questiona a sua aparição nesse filme, porque ele aparece com 50 minutos, 30, 40, 50 minutos, durante 1 minuto, e depois só nos últimos 10 minutos finais de filme, e a única coisa além disso é sua voz. Ele fala em alguns momentos, mas tem seus momentos de destaque. Para quem estava se sentindo sem opções de entrar, quero ver mais coisas sobre esse universo, o Homem Invisível, você pode colocar. Ele até traz alguns elementos que seriam um elemento especial, não vou falar que é um pequeno spoiler, mas seria utilizado naquele filme dos anos 2020, que é espetacular, O Homem Invisível. Então a primeira vez que eu vi sendo utilizada dessa forma, tem uma forma de loucura, foi no Homem Sem Sombra 2. Mas coloque aí embaixo, o que vocês acham dessa sequência? Vocês têm esse mesmo pensamento que eu? O primeiro filme já não é perfeito, é um guilty pleasure da minha vida, tem muitos erros, mas eu amo assistir na tela quente, na primeira aparição. Então quando eu vi O Homem Sem Sombra 2, tenho que assistir, não posso fugir disso, não posso fugir desse filme trash. Who's there? Terror cego, vamos à década de 70, nessa direção do Richard Fleischer, grande nome, comandando Mia Farrow. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é esqueça esse pôster, que ele é horroroso. Parece que nós estamos prestes a ver um filme de comédia. Vá nessa, vá pensando que é um filme de comédia, que você vai ter um espetáculo de tensão, de nervos à flor da pele, que você jamais vai se esquecer. Então até bom, esse pôster enganou muita gente, traumatizou muitas pessoas, eu tenho certeza disso. A Mia Farrow acabou de ficar cega, coitada, caiu do cavalo, tá nesse casarão com a família, casarão é uma mansão mesmo, quando a casa é invadida por um serial killer. O único esboço do homem, a gente às vezes tem o óculos, as vestimentas, a mão com suas luvas, uma visão na primeira pessoa. Nesse caso, somente as botas do sujeito são expostas a quem está assistindo e ele entra, mata todo mundo, ele meio que não percebe a Mia Farrow, não me lembro muito bem, que faz uns anos que eu assisti, mas o que a gente tem de base é que a Mia Farrow levanta, ela toda feliz, sem enxergar nada, começa a fazer suas rotinas diárias, ela está se acostumando ainda com a ideia de ser cega, quando ela começa a tocar nas coisas, corpo aqui, corpo ali, e ela, meu Deus, tem alguma coisa muito errada aqui, todo mundo morreu e eu vou ter que sobreviver ao serial killer que vai retornar. Que ele esqueceu alguma coisa, ele quer se livrar da testemunha, da vítima. Vamos lá, vamos entender esse jogo, esse negócio, com destaque para as sequências em que a Mia Farrow tem que se desviar sem saber de um monte de caco de vidro no chão, tão simples, mas tão eficiente na mensagem. E a Mia Farrow sempre perfeita. Tenho graves problemas com a Mia Farrow fora das telas. Em tela ela brilha, ela é demais, ela é espetacular.
A Árvore da Maldição. Vamos trazer agora um trabalho menos conhecido da filmografia do William Friedkin, um dos meus diretores favoritos da vida. Se é que hoje eu não o coloco aí na primeira posição, mas é uma briga boa com vários outros, né? Woody Allen, já falei da minha fé, agora falando do Woody Allen, polêmica. O Martin Scorsese, o Haneke, o Hitchcock, o Bergman, uma longa disputa aí, mas acho que hoje o William Friedkin, tá? Paul Thomas Anderson. A história de bruxa, a bruxa que vai se inserir na realidade dessa família, que acabou de ter um filho, ela vai ser a babysitter, o que ela quer é fazer um ritual com um pequeno que acabou de nascer. A família não se dá conta e ela vai agir como parasita naquele ambiente. Eu considero, para ser sincero, um folk horror, que ela tem todo um espetáculo ritual com natureza, então eu coloco nesse subgênero. Se eu fosse fazer um top 20 falando somente desses filmes, A Árvore da Maldição com certeza estaria inserido ali. Não é uma obra gigantesca, uma história perfeitinha, mas para quem gosta de Babysitters do Mal, tem que passar pela Árvore da Maldição e confie em mim, você vai assistir O Exorcista, você vai assistir Os Rapazes da Banda, Comboio do Medo, vai se apaixonar pelo William Friedkin e vai querer assistir de tudo que ele fez, muita coisa boa, alguns títulos ruins, alguns regulares, como A Árvore da Maldição, que passou no Intercine, infelizmente, no ano de 90, olhando aqui, 96. Falar com vocês é muito importante. Poderia me telefonar, por favor? É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Corra diretamente em cima. Eu já fiz um vídeo somente com títulos do Intercine, títulos inéditos que não apareceram neste vídeo, tá aqui em cima e embaixo, filmes de terror que passavam no, vamos lá, Supercine, já que os nomes são bem próximos. Muito obrigado por ter assistido, vejo todos vocês nos próximos dias, será?